O vídeo que a gente vai ver agora eu tinha lançado antes no IGTV, mas diversas pessoas me pediram para lançar também aqui no YouTube. Então, isso somado a uma certa vontade que eu tenho também de começar a fazer alguns vídeos fora da física, matemática, e sabendo que muita gente tem me pedido para ver meus comentários sobre algumas questões que ocorrem no mundo. Vamos ver se isso funciona, vamos ver o que vocês acham desse primeiro vídeo. Obviamente, o vídeo sendo de um canal aqui do YouTube, então não vamos lá encher o saco deles, não vamos fazer qualquer coisa para atacar as pessoas que falaram sobre aquilo. O que importa é a gente discutir o tema, discutir o que está acontecendo e como é que a gente poderia melhorar essa situação, o que a gente poderia fazer para achar uma solução que seja funcional, tá bom? Então, vejam aí o React. Não é física, não é ciência, é mais um lado sobre a nossa sociedade, sobre as questões raciais, mas mesmo assim eu acho importante a gente falar, tá bom? Então, ficamos por aqui, espero que vocês aproveitem o vídeo e comentem aqui embaixo o que vocês acharam, beleza? Falou! O vídeo de hoje é oferecido pelo curso de desenvolvimento de games da Dunk Code. Nele você vai aprender a usar engines como a Unity e a Game Maker e vai conseguir criar os seus próprios games com total independência. É só clicar no link na descrição e conferir o curso, beleza? Há anos temos um grande debate sobre a humanidade, sobre a ciência, a biologia em geral, a estrutura do DNA humano, sobre o que acontece com o nosso cérebro. É, de conhecimento geral que a gente usa apenas, mais ou menos uns 10, 15% da nossa... Começando aqui que a gente já tem reticência, né? Não se usa de 10 a 15%. Isso é uma daquelas falácias que a gente já desmentiu diversas vezes. Tem um Nerdcast que te fala sobre isso, falando sobre falácias, e não. O ser humano não usa de 10 a 15% do seu cérebro. Seria uma falha evolutiva absurda se isso acontecesse. Nossa capacidade cerebral. E todo mundo se questiona, e se a gente pudesse utilizar 100% da capacidade cerebral? Bom, eu diria que a maior parte de nós usa 100%. A maior parte de nós. Talvez não outros. Pois bem, o ano é 2020 e conseguimos, senhoras e senhores, alcançamos um marco, alcançamos um sonho, conseguimos utilizar 100% da capacidade cerebral do ser humano. E ao alcançar 100% da capacidade cerebral, o que conseguimos, White? Conseguimos criar cotas para o Oscar. Parece piada de mau gosto, mas é oficial. Piada de mau gosto é essa introdução falha cientificamente, cheia de erros, achando que tá mandando bem e para falar isso. Essa é a piada, na verdade. A academia acabou de lançar novas regras, chamadas regras de representatividade, e agora o Oscar tá basicamente com cotas. Se você quer participar do Oscar, se o seu filme pode ser indicado ao Oscar, ele primeiro tem que cumprir um certo número de cotas. Meu Deus, fudeu. Galera, quem falou que vocês iam lá na Central e agora eu, White, a gente foi passar pra vocês essa notícia simplesmente absurda e idiota, que deixa bem claro como a lacração hoje em dia tá acabando completamente até com o meio artístico. A lacração hoje em dia está acabando com o meio artístico. Eu acho legal aquela visão do alto do seu privilégio chegar e falar isso. Eu acho muito legal. Mas, vamos lá, continuar vendo aqui. Eu já comento mais sobre isso. Tem comentários que a gente possa fazer sobre esse assunto. Vamos lá. Porque hoje em dia você não pode mais fazer o filme que você quiser. Eu fico pensando, quando você for fazer... Hoje em dia que as pessoas podiam fazer o filme que quisessem, né? Você pode perguntar por aí quantas pessoas conseguem financiamento para filmes, quais tipos de pessoas conseguem financiamento para filme, que tipos de projetos são apoiados. Então não é de agora. Desde sempre. É outra mudança. Fazer um filme de época, por exemplo, um filme, sei lá, pré-colonial, fodeu. Porque num filme pré-colonial, naquela época a humanidade era composta de 98% de homens. Então não existiam mulheres. Então, onde já se viu 50% de mulheres num filme, onde a sua humanidade é feita de 50% de mulheres. Porque você tem que ter representatividade, você tem que ter galera de cor, você tem que ter LGBT, você tem que ter absolutamente tudo. Por que é que também ser preto e ser LGBTQ+, também é uma invenção moderna, tipo, aconteceu semana passada.
essa mulher não está votando neste filme da era colonial? Como assim uma mulher não pode ser general? Este filme não pode ser indicado ao Oscar. Cara, eu tô... É puro suco de recalque. Vamos lá, mas vamos lá, a gente já vai falar mais sobre isso. Deixa eu ver um pouquinho mais e a gente já continua falando. pasmo com a burrice da academia, cara. Cara, Só da é que você academia? tem que entender uma coisa. Eu sempre achei que filmes, quando você escolhe o casting, quando você escolhe a equipe, escolhe o diretor, maquiador, qualquer pessoa que vai trabalhar no filme, eu achei que você escolheria pelo talento. E eu não sabia que Então. talento tinha cor. Eu não sabia que talento tinha gênero. Eu não sabia que talento precisava ser um grupo específico. Então. Você me disse que talento não tem cor. Talento não tem. Não tem gênero. Então, você pode me explicar, então, porque você tem atores fenomenais. Vamos pegar um ator brasileiro, negro, qual é o nome dele mesmo? Milton? Alguma coisa? Milton, ator brasileiro. Milton Gonçalves, é isso? Esqueci o nome dele. Milton Gonçalves, um ator fenomenal. E fez uma quantidade absurda de papéis, onde ele era empregado, motorista, entregador. Sempre papéis onde ele estava fazendo o mesmo tipo de papel, nunca fazendo papéis principais que justificassem o talento absurdo desse. O talento não tem cor? Vamos pegar então, porque não muito recente, não muito longe atrás, as pessoas preferiam pegar um branco e pintar ele de preto para fazer o papel de um preto do que contratar um preto. O talento não tem cor também? Então, esse argumento é um argumento muito falho, porque ele assume que as situações são iguais e essas pessoas não são selecionadas, pessoas que vão fora das características principais não são selecionadas porque elas são piores ou porque elas não se esforçaram tanto. Enquanto, na verdade, existe toda uma questão de seleção na base do tipo de história, da compreensão dos diretores, dos autores, que permita abrir igualdades para todas as pessoas. Então, aí você pega os filmes de herói. Vamos pegar os filmes de herói hoje em dia, que é o exemplo mais comum. Os heróis foram criados... Começou com Superman, daí vem todo ali os anos 30, 40, tem a Era de Ouro, veio com Stan Lee e toda aquela criação de diversos tipos de heróis diferentes, com diversas características diferentes. E todos eles foram criados numa época, nos Estados Unidos, onde se havia segregação, onde você havia a luta pelos direitos civis e por causa de questões históricas, a maior parte deles foram criados brancos. Daí, hoje em dia, você vai ver a maior parte dos heróis são brancos. Por quê? Porque eles foram criados numa época que existia tudo isso. Daí você chega e fala, vamos pegar um cara que era um herói branco e vamos transformar ele num negro. Ah, lacração, não devemos fazer isso. Daí você fala, então por que não seleciona um negro para fazer isso? De novo, a história foi feita de maneira que se selecionava esse tipo de pessoas. Mesma coisa se vai voltar para situações históricas no passado. Vamos pegar livros. Existiam negros em diversas partes do mundo. Existiam... Não era só aquela branquitude que a gente vinha por ali. Mesmo nas guerras, vamos pegar as guerras dos Estados Unidos, Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã, existiam negros lutando. Diversos, mas as histórias são sempre contadas por aqueles que tinham o poder na época. Então, sempre os escolhidos para serem relatados pelas histórias são os mesmos, os brancos, os homens, os héteros. Então, daí chega hoje em dia, é muito fácil falar, por que não aparece? Porque sempre foi selecionado para o tipo de livro, do personagem principal do livro, para o tipo de super-herói, para o tipo de... Tudo ser sempre o mesmo padrãozinho, formato. Então, sim, você chega numa situação que ou você chega e fala, a gente precisa fazer algo para poder igualar essa coisa na base, ou nunca vai mudar. É isso porque você precisa de um tipo de cotas, como eles estão chamando, mas acontece em diversos locais. Você precisa forçar essa mudança, senão você só continua puxando o status quo para frente da mesma maneira. E é muito fácil você puxar esse status quo quando você está dentro dele, né? Ele é muito bom, é fácil, você não precisa lutar, você já tá acolhido, você já tem emprego, você só vê os seus. Então quer dizer que se o meu filme eu escolher pessoas
que são só brancas e eu acho que elas são talentosas, ou escolher um casting totalmente de pessoas negras, eu tô errado, então? Se você escolher um cast de pessoas brancas unicamente, sim. Se você escolher um cast de pessoas somente negras, não. É muito fácil perceber por quê. Porque um representa o status quo, aqueles que já têm o lugar garantido por diversos fatores históricos. O outro não. O outro precisa... Você está fazendo uma seleção do grupo que é oprimido. Então isso é muito óbvio. Você está lutando, você está mantendo o status quo, o outro está fazendo a mudança. É por isso que você pode fazer um e o outro não. Essa é a grande diferença. Porque eu não posso fazer mais escolhas. Agora é o Oscar que decide quem pode ou não. É muito bizarro isso. Já falo Todo sobre isso. mundo tem talento, não importa se você se você é branco, se você é negro, não importa se você é LGBT ou não. Todo mundo tem talento e agora acabou, porque Então, se todo mundo tem talento, por que então você tem essa proporção absurda de diferença? Até poucos anos atrás você teve o Oscar So White, só tinha branco. Por quê? Se você conseguisse falar por que todo mundo tem talento e isso acontece, a gente pode conversar. o Oscar tá botando cotas. Então, se você quiser participar do Oscar, você vai ter que seguir as regrinhas deles. E com certeza, por ser o Oscar, muita gente vai seguir. Porque quem quer ficar de fora do Oscar, não é mesmo? Exato, quem faz uma mega produção de milhões de dólares, artistas famosos e um roteiro incrível pra tentar participar, né, e chamar a atenção do cinema, e tipo, não vai querer concorrer ao Oscar. Então, cara, eu tô realmente pasmo até agora. Acabou a liberdade, sabe? Acabou a liberdade, acabou aquela meritocracia de... Ah, já lançou liberdade, já lançou meritocracia. Ai, caracoles. Bom, tudo que eu falei até agora já mostra, assim, essa ideia de que quem está em primeiro, quem está aparecendo é porque merece. Merece em que sentido? Merece porque foi mais fácil chegar lá? Ou as pessoas que não estavam nesse grupo nem conseguiram participar dessa seleção? Então elas não mereceram? É isso? Então, como é que você pode falar de meritocracia quanto as diferenças de condições iniciais são tão grandes? Como? Como é que você pode falar o cara que já saiu uma vantagem? Que as maiores partes das histórias são lançadas para ele, onde existe uma percepção positiva para aquele tipo de história. Como é que eles chegam... Como é que o fato de falar deles serem selecionados é mérito deles? Ou sorte de ter nascido no lugar certo, na hora certa? Certa, entre aspas, obviamente. Você estar em um filme porque você é bom, porque você é um ator renomado, porque você é um produtor incrível. Acabou. Agora você tá no filme por causa da sua cor, por causa do seu gênero, por causa da sua etnia. A gente sempre fala, né? Que quando o bagulho é natural é uma coisa, mas quando é forçado assim, porque isso aqui... 50% das... Eu vou segurar aqui, ó. A gente tá... 3 minutos e 45 segundos. Vamos ver aqui, ó. Qual que é a proporção de ministros homens do governo Bolsonaro? Sei lá, vamos falar que são 25 ministros. Devem ter, sei lá, 2 mulheres, 3 mulheres. Consigo lembrar da Damares, da outra lá da agricultura e não consigo lembrar de mais ninguém. Então tem 25, 23 são homens. 50% da população é composta por mulheres. Então, naturalmente, se fosse uma escolha, se não existissem fatores que bloqueiam a determinada entrada de pessoas de um determinado gênero na política, você deveria ter mais ou menos 50%. 50%. Você deveria ter 12 homens, 13 mulheres, talvez 14 homens e 11 mulheres. Seria mais ou menos balanceado. Mas quando você vê que o número chega a ser 23 homens e 2 mulheres, isso não é natural. Isso significa que existe um fenômeno que bloqueou e pré-selecionou a entrada de um determinado tipo para aquela situação. Isso vai a mesma coisa para negros. Por isso que a maior parte... Você vê, existe algo que bloqueava a entrada de negros na política, que seja natural ou não, questões sociais, culturais, e você faz com que eles, na hora que cheguem lá na frente, onde eles poderiam ser selecionados, eles não sejam. Então não é natural. Não é, o forçado é chegar nessa situação. Isso que é o forçado. Não é você estar numa outra situação onde você escolheria representando as proporções da população.
Porque daí, se você me fala que você acha que faz sentido estar nessa situação agora, então daí sim você está me dizendo que você acha que existe um grupo que é melhor para fazer aquela para fazer aquela carreira. Então, o fato da maior parte dos papéis selecionáveis serem feitos para homens brancos significa que a maior parte dos papéis estão sendo colocados por ali, e isso é não natural. Isso é forçado. Não o fato de você tentar trazer isso mais próximo de maneira que represente o mundo real. Que é forçar a barra. Isso aqui é forçar a barra. Você tá obrigando os caras a colocar lá. Mas não é natural, né? Se fosse natural, não teria nenhum problema, né? Não, e eu te pergunto, isso não é o verdadeiro racismo? Porque, porra, você tem que obrigar a pessoa a participar, não porque ela é talentosa, não porque ela é capaz, mas porque tem uma regrinha ali. Não, não é o racismo. O racismo é uma sociedade ser feita de maneira que as oportunidades não cheguem para todos. Então, se você deixar sem... como a sociedade se organiza, aquelas pessoas nem têm a chance. Isso é o verdadeiro racismo. Isso é o racismo estrutural, cultural, que a gente sempre fala. Não é você chegar e me falar que o racismo existe porque eles não querem e conseguem chegar. Não, isso aí é o mínimo. Isso aí é qualquer pessoa que observa o mundo à sua volta. Por que negros são os mais pobres? Porque a sociedade nunca se preocupou com isso. E daí, por causa disso, eles não conseguem. A maior parte deles não conseguem estudar, não conseguem ascender na vida, porque eles têm que sobreviver. E daí, quando você fala que a gente quer trazer regras para melhorar e centralizar e fazer as coisas ficarem um pouco mais próximas do que elas deveriam ser, as pessoas assim vão vir inventar que isso seria o racismo porque a gente está dizendo que elas não têm condições. Não é, não é. É simplesmente... Reações como essa são a defesa do status quo. São a defesa de tentar manter a situação como ela está agora e o medo do que pode acontecer com a mudança. Cara, pra mim não faz o menor sentido. A gente vai passar pra vocês tudo o que isso significa agora Para outras pessoas faz sentido. mesmo. Olha, antes de explicar essa notícia, eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta 2 vídeos por dia, um ao meio-dia, outro às 7 da noite, então clica no sininho para não perder nada. E veja bem, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou nessa terça-feira novos requisitos para um filme ser indicado ao Oscar. Eles estão visando representatividade nas telas, e eles colocaram 4 pilares principais desses novos regulamentos que devem ser respeitados pelos estúdios para eles concorrerem ao Oscar. Eles já vão valer a partir de 2022, mas só vão ser obrigatórios a partir de 2024. De acordo com o presidente da academia, o David Rubin, é dito que acreditamos que estes padrões de inclusão sejam o catalisador de uma mudança duradoura e essencial na nossa indústria. Então eu acho engraçado como ele fala que é essencial essas cotas, porque, tipo, a gente não tem atores negros hoje em dia. Imagina, né? A gente não tem atores... Se ele existe, porque eles não estão sendo selecionados. Se eles são bons, porque eles estão sendo selecionados. De novo, se você só seleciona um tipo, você não favorece o outro. Atores não, atrizes incríveis no mundo do cinema hoje em dia, né? A gente não tem atores LGBTs, atores de outras etnias, atores de outros países que são literalmente vencedores do Oscar, né? Eu acho engraçado, por exemplo, ano passado, qual que era o filme que ganhou o Oscar de melhor filme? Você se lembra, White? Cara, não lembro, não lembro. Parasita, um filme sul-coreano, que por sinal, se eu não me engano, levou 4 estatuetas pra casa. Então olha só, uma minoria... Observa o exemplo. Sempre que a gente tem essa discussão, eu acho que o melhor exemplo é um cara que eu sempre gosto de citar é o André Souza. O André veio de uma família muito pobre e chegou onde chegou. Profissional fenomenal, uma pessoa incrível, um amigo querido meu. E quando você sempre comentam sobre isso e falam, viu? Já vi diversas... Quando ele apareceu no Fantástico, quando ele apareceu em reportagem na época, em outras revistas, eu vi diversos comentários falando, olha, tá vendo? Esse cara aí, ó, ele se esforçou e chegou. Isso é pegar um exemplo de um cara que se esforçou pra caramba, mas teve muita sorte. Esteve nos lugares certos nas horas certas. E por causa de indo contra todas as chances, ele conseguiu chegar lá. E querer transformar isso na regra.
Então você vai pegar de todos os filmes que foram indicados para o Oscar, quantos são filmes estrangeiros? Quantos são feitos por um diretor negro? Quantos tem um protagonista negro? Eu consigo listar um ou outro. Consigo, óbvio. Mas você vai transformar a exceção na regra e falar, viu, esse cara conseguiu. É muito fácil. É muito fácil. Minoria, em tese, né? Minoria, que são os coreanos, né? Que são uma etnia não representada no cinema. Ganhou 4 Oscars, eu vou 4 Oscars pra casa. E eles falam que é necessário, que é esse. Vamos contar quantos filmes são feitos no mundo, quantos filmes são dirigidos por brancos, quantos são dirigidos por não brancos, e vamos ver se comparando a distribuição de filmes que é feita no mundo, se ela é representada pelos ganhadores do Oscar. Você rola fazer essa conta comigo aqui? Incluindo Bollywood, hein? Tem que incluir Bollywood na conta. E agora eu te pergunto, eles ganharam porque eles eram coreanos ou eles ganharam porque eles tinham talento e o filme era bom? Eles ganharam porque eles eram muito bons, muito melhores do que todo o resto e conseguiram uma sorte, entre outras coisas, de estar na hora certa, no momento certo e vencer a barreira para conseguir chegar lá. Então o esforço deles foi tão maior para poder chegar nesse ponto. Mas não é a regra. Se fosse qualquer coisinha diferente, se fosse uma época diferente, se fosse talvez um ano diferente, que o assunto não tivesse sido falado, eles não estariam lá. Então, assim, foi toda a sorte de tudo ser perfeito para que eles tivessem a chance de fazer lá, de estar lá, em vez da representação média que seria dos outros casos. Porque o filme era fantástico. E aí? Tipo, precisa mesmo colocar uma regra pra obrigar isso? Sim. Ou será que as pessoas só precisam fazer o seu trabalho, as pessoas têm que escolher quem eles querem e no final vai ter um filme bom? Não. Agora tem que ter regrinha, cara. Porque é essencial. Puta, que mentira, cara, né, quantos atores negros fodas a gente tem no cinema, tá ligado? Quantos desses foram ganhadores do Oscar? Quantos desses são protagonistas de filmes? Rápido, responde aí. Responde isso pra mim, você vai entender a questão. Tipo, cara, a quantidade não é pouca, cara. Exato. É ator pra caralho. Samuel L. Jackson, a gente tem o Michael B. Jordan, a gente acabou de ter o Chadwick Boseman, que era o Pantera Negra. A gente teve tantos atores absolutos. Agora chega pro Chad, chega pro Michael, chega pro Samuel, chega pra qualquer um deles e pergunta o que eles acham sobre isso. Chega pro Spike Lee e pergunta o que ele acha sobre isso. Chega lá e daí, depois que você ouviu o que eles falarem, você volta aqui e conversa comigo. De novo, não adianta você querer pegar os nomes das pessoas e não querer entender o que elas falam, entender o que elas sentem e ver a situação que elas viveram. Conversa sobre qualquer um deles. A resposta tá clara. Absolutamente fodas ao longo dos anos. Atrizes fantásticas, atrizes incríveis. A gente teve agora todo o casting dos Vingadores, que teve, tipo, atrizes fantásticas que foram super bem representadas. A gente tem a Gal Gadot como a Mulher Maravilha. A gente tem... Cara... Agora me cota uma aí, me cita aí, rapidinho. Contando, 1, 2, 3. E fala uma atriz que você acha foda e seja negra. Vamos lá, contando. São tantas atrizes, são tantos atores. Hoje em dia, o cinema é muito... São tantos, ele conseguiu citar 4. Diversificado. Então, por que ter obrigações? Por que ter cotas? Isso literalmente vai acabar com a liberdade artística e expressiva, em que você não pode criar um filme de época que vai ser realista, porque você vai ter que começar a inserir uma certa cota de representatividade, mesmo que não havia isso naquela época. Naquela época o homem fazia geração espontânea, não existiam mulheres naquela época. Ele surgiu do nada. O diretor vai ter que decidir, porque se ele quiser fazer o filme de época, ele já vai estar com a cabeça ciente de que ele não vai poder entrar no Oscar. Então ele vai falar, Não. Eles não falaram, mas vamos pegar aqui, ó. Vamos olhar juntos aqui, ó. Oscar, regras, representatividade. Vamos ver aqui, eu vou colocar até aqui na tela, porque os nossos dois amigos não colocaram. Então vamos inverter aqui rapidamente e colocar na outra tela para a gente poder ver o que são as regras que eles tanto estão falando. Então vamos colocar aqui, ó. Eu vou até aumentar um pouco para vocês poderem ler melhor quais são essas regras e aumentar um pouquinho o zoom aqui e tirar a propaganda porque não está me pagando. Então, o que está dizendo aqui, né? Você que precisa ter, então as novas regras valerão geralmente de 4 pilares, pelo menos 2 têm sido representados pelo estúdio. Então, representatividade de temas narrados na tela. Pelo menos um dos atores principais ou dos coadjuvantes deve representar uma
pertencer a uma etnia ou grupo racial pouco representado, asiático, latino, hispânico, negro, nativo americano, norte-africano, nativo havaiano. 30% de todo elenco em papéis secundários menores devem pertencer a 2 grupos representados: mulheres, grupos raciais étnicos, LGBTQIA+, ou pessoas com deficiência cognitiva ou física. 3. A história principal narrativa deve ser sentada num grupo pouco representado. Então, esse é um. A gente já pega isso, a gente já volta. Liderança criativa e equipe do projeto. Pelo menos 2 membros da liderança criativa e chefe de departamento, diretor de elenco, cinematográfico, compositor, figurinista, diretor, editor, cabeleireiro, maquiador, produtor, devem pertencer a um grupo pouco representado. Isso aqui pouco importa a sua história. Pouco importa. Você pode fazer o que você quiser, isso aqui é representado pela sua equipe do filme. B2. Pelo menos 6 membros da equipe, com exceção de produtor associado, devem pertencer a um grupo representado. Novamente, não depende da história. Qualquer história pode fazer isso funcionar. B3. Pelo menos 30% da equipe técnica inteira deve pertencer a um grupo pouco representado. Também pouco importa. Não importa da história. Vamos lá. C. Acesso à indústria e criação de oportunidades. Ambos critérios necessários. C1. O produtor e distribuidor deve finalizar o aprendizado e estágio remunerado para pessoas de grupos poucos representados. Grandes estúdios devem ter a presença substancial de aprendizes, estágios assalariados e grupos pouco representados. Novamente, pouco importa a história. Isso pode funcionar para qualquer história que você queira fazer em qualquer época do universo, em qualquer planeta do universo. C2. A companhia responsável pela produção, distribuição e financiamento do filme deve oferecer oportunidade de emprego ou capacitação para pessoas de grupos pouco representados. Novamente, pouco importa. Padrão D. Desenvolvimento com o público. O estúdio tem executivos sêniores de grupos pouco representados em suas equipes de marketing, publicidade e distribuição. Então, você vê que aqui, para você funcionar, você precisa ter 2 dos 4 pilares funcionados, como se disse aqui em cima. Então, você está falando aqui, né? Vamos achar aqui em cima. 4 pilares, com pelo menos 2 tendo que ser representados pelo estúdio. Então, você pode ter um que fala sobre a história, você outro que fala sobre a liderança criativa, você tem um que fala sobre o acesso à indústria e a criação de oportunidades, e você tem um desenvolvimento do público. E aqui vem, você está fazendo um filme de história, que, de novo, sem falar que não representava mulheres, já é um pouco, porque dependendo do que for, sempre faz 50%. Mas vamos imaginar que você quer fazer um filme que só tenha homens brancos, hétero, no seu elenco. Você pode. Você vai ter que pegar o padrão B, o C ou o D. Você vai ter que ter na tua equipe pessoas que sejam das minorias. Você não precisa ter na tua história. Difícil, né? É difícil você pegar e imaginar que, eu posso fazer, mas eu vou ter que ter, então, produtores negros? Ou produtores mulheres? Olha que legal. Você pode fazer. Então, de novo, aqui você está vendo que toda a conversa já vem com uma falha do entendimento do que são as regras. Nada disso é impedido. O exemplo que eles acabaram de dar funciona e pode funcionar sem problema nenhum. É só você ver que da parte da tua equipe, que é uma equipe gigante pra cacete, você pode ter um grupo diferente que não são os grupos padrões que se tem atualmente. Você vai ter que buscar em fazer um marketing diferente, contratar profissionais sêniores diferentes. Mas sua equipe pode estar lá. Ou se você pode querer fazer uma história que você vai incluir essas pessoas. Você vai incluir negros, você vai incluir mulheres, você vai incluir LGBTQ+. E você não vai ter que seguir outra. Não é difícil. É só você querer entender o que está sendo escrito aqui. Mas daí eu posso dizer, e agora eu vou desforrar. Mas daí é mais fácil, em vez de entender o que está sendo dito e ver como funciona, ir para a internet e tentar lacrar em cima do que está acontecendo na realidade. Isso sim é lacrar. Não é entender que o mundo é muito mais complexo do que uma pessoa do alto dos seus 20 e poucos anos, que mal saiu de casa, mal olhou para o mundo, mal teve contato com as diferentes coisas do mundo, acha que é muito simples explicar. Tudo bem, todo mundo já teve essa fase. Eu já tive essa fase. Mas quando você olha e sai para o mundo, você vê que o mundo é um pouquinho mais complexo do que você imagina. Vamos voltar a ver aqui os nossos 2 amigos reclamando sobre aquilo que eles não leram. Vamos lá. Então, share screen. Vamos lá. Voltando ao Oscar. Vamos lá, então. Voltando para os nossos 2 amigos reclamando que eles não viram. Isso foram 7 minutos, hein? Ok. Pô, por que eu vou fazer esse filme de época se eu posso fazer um filme atual representando as pessoas? Você não precisa, acabei de explicar. E aí entro no Oscar. Tipo, Ou então eu vão... faço um filme de época e cago pro realismo, daí vai pro ser uma ambiente. bosta, né? Uma outra desculpa... Primeiro, eu já mostrei para aqui que eles estão errados, isso que a gente precisa falar. Mas existe uma outra desculpa muito comum que as pessoas dão, falando, o realismo, porque naquela época era dessa maneira. Eu aconselho vocês lerem um pouco quem fala isso,
mais sobre como era a história da realidade. Não era da maneira que vocês pensam que era assim. Muito do que a gente entende como é que era de representação de mulheres, de outros povos, não era tão separado quanto a gente acaba sendo levado pela nossa percepção histórica centrada. Vou pegar o Felipe Figueiredo um dia pra conversar sobre isso, daí vai ser legal. E põe, tipo, então, eu tô fazendo um filme na Inglaterra sobre a realeza e vou fazer, tipo, sei lá, a rainha negra lésbica, tá ligado? O que eu acabei de falar sobre a lacração, o cara, em vez de pegar os fatos reais, ele fica fazendo o quê? Tentando fazer aí falácias argumentativas para poder ganhar o ponto dele. Porque precisa. Porque eu preciso. Porra, cara! Vocês estão de brincadeira. Brincadeira, eu diria que estão quem faz um vídeo e não lê o material sobre o vídeo que ele está fazendo. Isso pra mim que eu diria que é estar de brincadeira. Olha só, pra vocês terem uma noção, esse novo regulamento vai valer para indicados ao melhor filme. E vamos ver as regras pra vocês terem uma noção? Olha só como é ridículo. Agora Padrão A, né? Que vide representatividades e temas narrativas na tela. Então, ó, são 3 critérios e pelo menos um desses critérios é necessário para você poder participar do... Não, leitura de texto. Vamos aprender interpretação de texto. Se você voltar um pouco 2 parágrafos, você vai ver que está dizendo lá muito claramente que são 4 pilares e 2 precisam ser representados. Então, se lendo corretamente o texto, você vai ver que tudo que eles vão falar agora, eles vão estar forçando uma leitura errônea do texto para poder garantir o ponto deles. Então, 2 dos 4 pilares precisam ser respeitados, ou seja, o pilar A não precisa ser respeitado dependendo do filme, mas eles vão forçar dizendo que precisa, tá bom? Oscar. Critério 1. Pelo menos um dos atores principais ou coadjuvantes de destaque deve pertencer a uma etnia ou grupo racial pouco representado, seja asiático, latino, hispânico, negro, nativo americano, norte-africano ou nativo havaiano. Cara, critério... qualquer filme, então, agora tem que ter pelo menos um protagonista ou coadjuvante assim. Ensinem seus filhos a interpretar texto, é importante. Tá senão obrigando. você não participa. Senão não participa. Meu Deus. Critério 2. Pelo menos 30% de todo o elenco em papéis secundários ou menores devem pertencer a 2 grupos poucos representados, como mulheres. Pera aí, isso daqui eu não aguento, né? Grupo pouco representado. Mulher. Porra, as mulheres não têm espaço no cinema, as mulheres não... Você quer que eu pegue qual a porcentagem de mulheres nos filmes? Se quiser, eu pego. Daí a gente conversa. são representadas, Eu White. sempre achei que fosse meio a meio. Então você não vê filme nenhum? Todo filme precisa ter mulher, né? Todo filme tem homem, mulher, tipo, mano, o que tá acontecendo, velho? Os caras nunca Todo filme tem outra mulher. ouviram falar de Ripley, da franquia Alien. Nunca ouviram falar de Lara Croft. Nunca ouviram falar de Viúva Negra, Mulher Maravilha. Nunca... Cara, Mulher Gato. A lista é tão grande e os caras nunca ouviram falar dela. Mulher não é representada. Beleza, meu cu. Mas vamos lá. Mulheres, grupos raciais ou étnicos, LGBT+, pessoas com deficiência física ou cognitiva. E aí tem o critério 3, que é a história principal, tema ou narrativa, deve ser centrada em um grupo pouco representado. Caralho! Agora você não cria uma... Então, aqui, ó, só antes de falar, eu dei uma olhadinha aqui rápida. Eu facilmente aqui eu consegui encontrar diversos filmes que não tem nenhuma mulher no elenco. Nenhuma mulher. Então, Senhores das Moscas, o primeiro Rambo não tem nenhuma mulher. Então, falar que todo filme tem que ter. E, de novo, eles ainda não conseguiram aprender a interpretar o texto. Para poder... Eles... Nossa senhora, gente, pelo amor de Deus. História, você não cria o que aconteceu. Agora tem que ser de acordo com o Oscar e tem que ser focado num grupo pouco representado. Por que eu não posso fazer um filme que não seja disso, cara? Explica. Não Porque eu sou obrigado. Sentido, não faz o menor sentido. Então a gente vai ter agora, daqui pra frente, filmes todos iguais. É isso, o que vai mudar só é uma coisinha ou outra, porque a ideia central dos filmes vai ser tudo igual, porque o Oscar tá falando. E você falar do homem não branco, mesmo se isso fosse verdade, que não é, que eu já mostrei que eles não sabem interpretar um texto, mesmo se isso fosse verdade, significa então que você contar a história do homem não branco é tudo igual. O resto do mundo é tudo igual, diferente aquele grupinho dos homens brancos que eles querem contar a história. O resto não tem história nenhuma diferente ali acontecendo. Cara, meu Deus, moral, cara. A minha opinião agora lá é o seguinte, ou o Oscar vai acabar, ou todos os filmes vão ficar uma bosta. Tudo igual. É isso a minha conclusão aqui, tá ligado? A indústria... Você...
O tudo igual é aquilo que eu quero ver. Se não é aquilo que eu quero ver, é tudo igual. O cinema já tá indo pra casa do caralho. A gente já tá tendo um monte de filme ruim, ou só remake, ou só reboot. Então tá. Daqui é só um caminho a mais, né? Pro Oscar continuar sendo uma bosta. Aí, ó, padrão B, agora é a segunda parte, que diz de liderança criativa e da equipe do projeto. São 3 critérios e pelo menos um tem que ser necessário. Critério 1. Pelo menos 2 membros da liderança criativa e chefes de departamento, como diretor, cinematógrafo, compositor, figurinista, diretor, editor, cabeleireiro, etc., tem uma lista enorme aqui, devem pertencer a um grupo pouco representado e pelo menos uma posição deve pertencer a uma etnia ou grupo racial pouco representado. Ou seja, você não pega mais o seu diretor, o seu editor, o seu figurinista, o seu produtor, porque ele é bom, porque ele é talentoso, porque ele tem experiência histórica. Não, você tem que pegar eles por Gênero e etnia. De novo, eu te volto à questão. Então, se todo mundo é bom, por que isso não está acontecendo naturalmente? Explica. Grupo. Cara, vocês percebem como isso é preconceituoso? Vocês estão percebendo como, na verdade, isso é o verdadeiro preconceito? Porque você... Ai, meu Deus do céu. É o... Um bigódromo. O mundo é o que eu vejo, o mundo é o que eu quero. E se as pessoas tentam fazer qualquer coisa para poder combater... Porque, de novo, é o cara, é o grupo. São os dois que falaram num outro vídeo que o preconceito acabou, que não existe mais preconceito no mundo. Então, tudo bem. A pessoa que ninguém mais, nenhum casal gay apanha mais na rua por andar. Ou que mulheres são seguras em casa e não tem risco do feminicídio. São os mesmos dois que falaram isso. Então, tudo bem, eu consigo entender uma pessoa que não consegue abrir um jornal e ler ele e ver o que tá, e pensar isso. tem que ter uma regrinha dizendo que tem que ter, e não o cara tá lá porque ele é bom mesmo. Porra, cara, é você dizer que o negro é incapaz de pegar um emprego como diretor porque ele é bom. Eu tenho que ter uma lei, eu tenho que ter uma regra ali pra ele. Cara... Então por que não tá sendo feito hoje? Me explica. Eu só quero que você me explique isso. Quantos diretores são negros? Todos os diretores do ano que tem são negros e qual porcentagem que tem lá? Se ela não representa a população, por que isso está acontecendo? Você acha que... O que é? Eu quero que você me explique isso. Me traga a explicação por que isso está acontecendo. Então a gente pode conversar. O cara não consegue na marra? Inclusive, ele consegue na marra porque tem diretores negros incríveis. Diretores asiáticos incríveis. Cite 3 que você conhece e gosta. Diretores mulheres incríveis. Então assim, é uma regra totalmente desnecessária e preconceituosa que prova de uma vez por todas que os lacradores são os verdadeiros preconceituosos. Porque hoje em dia, White, vivemos em um mundo que todo mundo tem oportunidades iguais. Um homem, uma mulher, Todo mundo tem oportunidades iguais, claro. Será que eu vou chegar pro rapaz da favela e vou falar isso pra ele? Pegar pra mulher que tem que ouvir que ela... Porque ela pode engravidar, ela não merece aquela posição. Todo mundo tem oportunidade igual. Acho que tem muita gente que vai ficar feliz de saber que o mundo agora é igual para todo mundo e vários problemas que eles tiveram na vida não existem mais. um negro, um branco, um hétero, um gay. Todo mundo tem a oportunidade de ser o que quiser na vida e fazer absolutamente o que quiser, com quem quiser, quando quiser, aonde quiser. Aí eu te pergunto, em um mundo assim, a gente precisa o quê? De igualdade e de normalidade ou de cotas? Porque pra mim, se a gente já tem isso hoje em dia, se a gente já tem esses direitos, a gente só precisa deixar... De novo, quantos por cento dos líderes políticos do Brasil são negros ou mulheres? cada vez mais normal que não tem nada de errado 2 homens se beijando numa novela, que não tem nada de errado a sua atriz principal ser uma mulher durona, que não tem nada de errado a gente ter negros como diretores principais, como terem uma equipe de negros, porque não tem nada de errado com nada que eu falei aqui. Então por que obrigar, por que enxotar goela abaixo, sendo que não tem nada de errado mais? Porra, não entendo, cara, a gente só tinha que normalizar as coisas, Tipo, e os caras estão forçando. Eu acho que essa... Assim, toda a discussão... Toda a discussão aqui é uma discussão de maluco, né? Porque eles não entenderam o texto que eles estão lendo. Então, já começa por aí. Mas daí, além disso, estou refutando os fatos que eles estão falando. De novo, uma falta de compreensão mínima do mundo. Mas, assim, eu acho que a principal coisa, se a gente quer fazer uma melhoria mesmo, é obrigar a ter uma cota para canais do YouTube, obrigando pessoas que saibam interpretar texto. Se a gente fizer isso, garanto que as coisas vão melhorar. A parada de normalidade e tal, correto, totalmente correto. Até porque, quando você vê hoje em dia, tá muito melhor que antigamente. Cara, Sim. Hoje a gente tem ainda pessoas preconceituosas que não vão te dar um trabalho porque você é negro, ou porque Sim. você é gay. Vai Vai ter esses babacas. Mas, cara, tá muito melhor, velho. Tá muito melhor. E, tipo... Estar melhor não significa que tá bom. Se você tá na situação que é completamente deplorável, você vai um pouquinho pra cima, tá melhor. Tá muito melhor, na verdade, tá infinitamente melhor, porque antes era 0. Isso não significa que tá bom. Não significa que tá bom. E tá muito longe do que de onde deveria estar.
Tá tão longe que isso não é novidade, já ficou velho até essas coisas. Você fazendo isso, obrigando, você tá, tipo, tentando consertar um problema com outro problema. Você tá criando um novo problema. Então eu não vejo nenhum problema de ter pessoas assim, ter filmes LGBT, ter filmes com casting. Então é muito fácil você falar que você tá querendo criar outro problema com outro problema quando isso não afeta você. Você não é afetado, não é você que tá tentando, não é você que tá na base da pirâmide desde sempre. De novo, sair do umbigo é importante. Com pessoas negras, nada a ver, tá ligado? Tipo, tá de boa. O problema é que se você obriga isso, você vai tá, tipo, cagando o direito das pessoas de escolhas. É simples assim. Se algumas pessoas sofrem por causa disso, vamos tentar arrumar uma outra solução, tá ligado? E não, tipo, obrigar as pessoas a colocar essas pessoas lá. O problema é que não são algumas pessoas. O problema são a maioria das pessoas que não estão representadas naquele grupo. Então você está falando que a maior parte das pessoas não tem acesso a essa situação. No Brasil, pelo menos, né? De novo, 50% da população brasileira é negra. Se você for pensar que 50% dessa população é composta, e daí tem tem as mulheres, então você está falando que mais ou menos 75% da população estaria incluído em negros, homem e mulher, mais mulheres brancas. Que é muito longe a maioria do outro grupo. E mesmo assim, vê se você vê qualquer uma das representações sendo 75% feitas por esses grupos que está sendo dito ali. Tá ligado? Tipo, eu acho que esse é o problema hoje em dia. As pessoas querem consertar as coisas na força bruta, tá ligado? Eu acho que o problema é que as pessoas não sabem ler. Primeiro começa por ali. Mas, em segundo lugar, sim, vai ser na força bruta. Porque se deixou aí e não melhorou nada. Então, agora, é pedagogia do Paulo, foda-se. Tapa na orelha e a gente vai resolver essa coisa. Porque já que não querem fazer por bem, pedagogia do Paulo, foda-se, a gente vai resolver essa desgraça da maneira que precisa ser resolvida. Sim. Tipo, você não faz isso. Cara, olha o tempo que levou pra ser aceito algumas coisas. Cara, se você é gay, você não podia sair na rua com o seu namorado na época que você era espancado. Hoje em dia, pode acontecer? Pode, mas é muito mais raro. As pessoas já aceitam, as pessoas já entendem, as pessoas têm consciência. E é assim que a gente tem que fazer. Tem que ir tão devagarzinho para não ofender muito os coraçõezinhos deles. E as pessoas que estão sofrendo, a vítima, tem que entender que é difícil, o mundo não é tão fácil. A gente tem que ir com calma para não ofender os coraçõezinhos daqueles que sempre tiveram as condições boas. Cara, Sim. o cinema hoje, velho. Cara, de 10 filmes que eu vejo na Netflix aqui, 5, 4 tem temática LGBT, velho. Tá ligado? Tipo, então tá acontecendo Caramba, nem vou comentar isso. Vai. as mudanças naturalmente. A gente precisa de tempo. Deixa pra lá. As pessoas querem fazer tudo agora. Meu Deus, mudem tudo agora. 50-50. Cara, pelo amor de Deus, né? Isso aqui é uma Tem que ser palhaçada natural. e eu sou totalmente contra essas cotas que eles estão... Sim, as pessoas querem agora, porque as pessoas estão vivas agora, elas não vão estar vivas daqui a 200 anos. Então é agora que precisa melhorar, não é daqui a 200 anos. Muito fácil você falar, ai, por que vai ter que ser tão rápido, quando não é você que está sofrendo? Então sim, é agora, tem que ser agora, já demorou. colocando aqui. Até porque, como você falou, vai acabar com o quê? Com a liberdade artística. Acabou. Com a liberdade de você criar o filme da maneira que você quiser, Tipo cara. o jogo, tá ligado? Aí o jogo tinha lá o protagonista masculino com uma história e tal. Não pode. Agora vamos fazer ele sem gênero, vocês... A liberdade era sempre de fazer o mesmo personagem, sempre o mesmo grupo. Sempre aqueles que vocês querem. Homem, másculo, branco, que vai lá e dá tiro e tal. Daí qualquer jogo que fugia disso, os lacradores estão dominando a indústria de games. Pode ver, só voltar mesmo, o pessoal falou isso diversas vezes. Então, Escolhe. Mano, pra quê? Tá ligado? Tipo, beleza, escolhas, legal. Mas, cara, deixa o diretor fazer do jeito que ele quer. O estúdio fazer do jeito que ele quer o jogo. Ponto final. É isso. Isso é muito merda, cara. Isso é muito merda. E tem mais critério ainda. Porque, por exemplo, tem o critério 2 que pelo menos 6 membros da equipe devem pertencer a um grupo pouco representado. E o outro critério é que pelo menos 30% da equipe técnica interina deve pertencer a um grupo pouco representado. Então assim, cara, você não pode mais selecionar sua equipe de produção em filmes baseado em talento ou experiência. É tudo baseado em cor, é tudo baseado em grupo, é tudo baseado em outras características. E de novo, isso é preconceito de verdade. Eu não tenho que selecionar o cara por causa da cor. Eu seleciono um cara pra um projeto porque ele é bom. Eu seleciono uma pessoa pra trabalhar em um filme porque ela atua bem, porque ela trabalha bem, porque ela faz o serviço direito. Não porque ela tem cor ou gênero ou sexo diferente, porra. Assim, eu fico revoltado porque ninguém percebe que isso daqui é realmente o verdadeiro preconceito. eu acho que eu fico mais revoltado de saber que tem gente que passou dos 20 anos que está dando esse discurso ridículo e não conseguiu ler o texto. A situação toda? Ninguém tá sacando isso? Não se trata de representatividade. A gente já tem representatividade pra caralho. Porra, o último presidente dos Estados Unidos era negro, cara. O último presidente dos Estados Unidos era negro. Nossa, uau! Nossa, acabou a guerra, gente, acabou.
pra casa, vamos todo mundo dormir. Uau, conseguimos. Acabou o preconceito do mundo. O Obama era negro. Negro, presidente americano negro, o homem mais poderoso do mundo. E vamos falar que o racismo é foda ainda? Vocês estão de brincadeira comigo. Vocês estão de brincadeira comigo. Nossa senhora. Sério. Nashville. No ano de George Floyd, o cara fez um vídeo. Esse canal fez um vídeo 2 semanas atrás falando sobre o Chad. E a pessoa me fala isso. Sabe, dá vontade de chegar lá e falar, cara, apaga esse vídeo do Chadwick, sabe? Você não tem direito de falar o nome dele. Não tem. Você não tem direito de ganhar view em cima do Chad. Ah, o outro. Tem últimos 2 padrão. O padrão C. Ambos os critérios são necessários. Aqui é obrigatório. Interpretação de texto. Tudo que tá falando aqui é obrigatório. Padrão 1. O produtor ou distribuidor do filme deve financiar o aprendizado / estágio remunerado para pessoas de grupos poucos representados. Ou seja, agora o estúdio tem que bancar o estágio da galera, só por causa do gênero. Sim. Só por causa do E tem do cota grupo. também, né? Uma parte tem que ser minoria. Isso. E 2. A companhia responsável pela produção, distribuição e financiamento do filme deve oferecer oportunidade de emprego ou capacitação para grupos pouco representados. Ou seja, você só vai pegar o estágio no meu estúdio de cinema, você só vai pegar o estágio na minha distribuidora de filmes, se você for parte de um grupo pouco representado. Você tem noção de como isso é preconceituoso, cara? Ai, que nossa senhora. De novo, além do fato de ser 2 dos 4 pilares, esse que ele tá falando nem isso disse. De novo, falta de interpretação de... Aqui a questão, tudo que a gente está discutindo é falta de interpretação de texto. Por que Marcos você não Gomes pode já pegar dizia um isso. pobre que não tem capacidade, quer dizer, não financeira, mas talentosa, de trabalhar no estúdio de maneira não remunerada, enquanto você vai botar uma galera que não tem a menor talento, mas só porque tá de outro grupo, só porque tem uma cor ali. Caralho, isso é muito errado. Não tem Isso é o menor muito Eu sou errado. muito a favor disso que você falou, mano. De pessoas que são pobres. Não importa a cor, tá ligado? Porque existe pobre branco, existe pobre negro, existe pobre gay, tá ligado? Não importa. Pobre é pobre. O cara não tem dinheiro, não tem oportunidade, tá ligado? Então se o cara correr atrás e tivesse, sim, colocado porque o cara é pobre lá pra ajudar, aí, meu, aí é outros 500. Eu sempre dou esse exemplo. Puta, acho que eu já dei esse exemplo em lives, em entrevistas 10 vezes nas últimas semanas, mas mais uma vez, aqui é um vídeo meu, então vamos embora lá falar isso mais uma vez. A diferença, todo mundo sabe que cota. Em primeiro lugar, já existem, no Brasil já existem diversas cotas sociais para questões financeiras. Mas existe uma grande diferença também porque as cotas, pelo menos, porque você precisa de cotas específicas raciais. O cara branco que ganha dinheiro, a partir do momento que ele saiu daquela situação de pobreza, ele vai ser visto como um branco rico. O negro vai estar ainda sendo visto como negro. Então ele ainda vai ser mais parado pela polícia. Ele ainda vai estar em risco de tomar um tiro porque ele está dirigindo o carrão dele. Ele ainda vai estar em risco porque ele decidiu correr na vizinhança chique dele. Mesmo ele sendo rico. Então é por isso que você também precisa de cotas raciais. É por isso que você precisa de cotas mulheres. Porque o lado não é só dinheiro. Mesmo tendo o dinheiro, os problemas continuam lá. Mas não, a galera sempre foca no errado, né? Vamos focar na minoria. Só na minoria. A gente tem que ajudar aqui. Porra, foda, mano. Foda. Isso me parece um certo presidente de um certo país falando que a maioria nunca vai se curvar à minoria. E aí o último, que é o desenvolvimento com o público. Que o estúdio tem executivo sênior de grupos poucos representados, pelo menos um de um grupo étnico-racial pouco representado, em suas equipes de marketing, publicidade e distribuição. De novo, o cara só pode trabalhar com marketing de filme, né, se for pelo menos de um grupo étnico pouco representado. Assim, cara, eu não consigo compreender, entendeu? Isso daqui é o Você não consegue, você não sabe ler. É isso. Mas tudo bem. verdadeiro racismo, isso daqui é o verdadeiro preconceito, que é você me dizer que o cara não consegue na marra. O cara tem que ter uma leizinha ali pra representatividade. Deixa eu te explicar. A representatividade já está acontecendo, ela está aí há anos, e ela nem precisa mais existir por mera representatividade. Ela não precisa nem mais existir. Sabe, eu tô falando isso e eu não quero, assim, por tudo que eu vi, esses dois aí não tem mais salvação. Dificilmente uma pessoa que tem uma mentalidade dessa, a ser que algo muito grande aconteça, vai conseguir parar e olhar e analisar o mundo de forma clara. Mas o meu problema é que é um canal gigante que tem aí 700 mil pessoas inscritas e essas pessoas são expostas a esse tipo de raciocínio. E esse tipo de raciocínio mata. Esse raciocínio mantém a situação atual. Não diretamente, mas mantém um status quo que leva
há consequências muito duras para diversos grupos. Então, de novo, falar aqui não é para esses dois. Caguei, porque eles estão pensando, eles não vão mudar e, de novo, puta, qualquer pessoa que tem o mínimo de compreensão de olhar como o mundo funciona percebe que eles estão falando besteira. Mas eles conseguem influenciar outras pessoas que são mais jovens. E esses mais jovens vão manter esse rolo compressor funcionando. A representatividade existe porque os caras são bons. A representatividade existe porque tanto um negro, quanto uma mulher, quanto um LGBT, quanto qualquer grupo, tem histórias únicas e incríveis para serem contadas. Seja por meio da sua atuação, seja por meio da sua produção, seja por meio do seu roteiro. Esses grupos já estão presentes em tudo. Eles não precisam de cotas. A única coisa que a cota vai fazer é matar a liberdade artística de um filme. É matar a liberdade de um filme fazer o que ele quiser. E isso é inaceitável. Eu sou a favor de um filme fazer absolutamente o que ele quiser, de um diretor ter a possibilidade de ter a visão artística de fazer o que ele quiser, da maneira que ele quiser. E com certeza, essas novas cotas estão estragando completamente a liberdade do cinema. E na boa, cara, isso daqui vai se espalhar para muitos outros setores de entretenimento. Olha, essa é uma parte que eu concordo com ele. Espero que se espalhe. Porra, você vai espalhar? Ótimo! Tô feliz. Isso seria muito feliz. Então, na boa, que bosta. A gente tá cada vez mais perdendo essa liberdade. E como você falou, eu acho que você tá certo, White. Daqui a alguns anos, todos os filmes vão ser exatamente a mesma merda só por causa de representatividade. O medo daquele que está perdendo seu privilégio. Bem, de qualquer maneira, agora que vocês estão cientes sobre essa nova balela dessas regras da academia... Bom, é isso aí. Eu queria falar sobre isso aí. Vocês viram minha reação. Eu tinha me falado nesse vídeo, eu comecei a ver, fiquei revoltado, e daí eu resolvi fazer um react para poder falar sobre ele. Bom, vejam, tá quase, eu estou há 50 minutos falando sobre isso. Muito obrigado. E assim, o que a gente pode fazer se pessoas ainda pensam assim, tá bom? Muito obrigado, beleza, abraços e falou.